Começar a gravação aqui agora, sim. Pessoal, boa noite então para todo mundo aí. Estamos começando oficialmente aí o nossa aula evento aí de fim de ano, né? Hoje é 21 de dezembro, aí 18 horas e 5 minutos, né? Essa é um evento no âmbito aí da disciplina de modelos de gestão e empreendedorismo do nosso curso de administração, né? Do CHS-UF. Né? Hoje a gente está fazendo um evento aberto aí com colegas também do curso de contábeis, do curso do mestrado em administração, ex, né, ex-mestrandos atuais agora mestres, tem colegas aí também da Federal Rural do Rio, né, e a gente está recebendo aqui hoje um trio aí de empreendedores e inovadores para a gente ter um bate-papo, tá? Já vou pedindo autorização a eles para gravar, depois a gente vai editar, botar lá no YouTube, né, para a gente ter um registro disso e seguir o que a gente estava até conversando aqui antes do início da gravação, né, esse trabalho de evangelização sobre essas temáticas, né, do empreendedorismo e inovação. A gente está aqui hoje. Né, que faz parte do conteúdo das disciplinas que a gente trabalha aqui no curso de administração e no mestrado, tá? E também, né, dos interesses que a gente tem enquanto universidade regional, né, de estar apoiando o desenvolvimento da região, de estar trazendo discussões relevantes aqui para o nosso sul fluminense, para a Volta Redonda para o sul fluminense. Tá? Então, assim, primeiro eu tenho aí o prazer de receber o Rodolfo Combur, né, nosso dizer, agitador, empreendedor, né, cultural, tecnológico e de inovação aí da região, né? O Rodolfo está em todas aí, a gente já se conhecia antes dele vir para a UF, de outros carnavais, né, como a turma diz. O Rodolfo hoje está fazendo mestrado com a gente, né, então vai estar representando o PPGA nessa mediação, né? E eu tenho o grande prazer aí de estar recebendo o Sérgio Iates, né, ou Yates, né, para alguns aí, né, amigo aí de longas datas aí também de vários outros congressos, carnavais e eventos e de uma rede aí muito grande, né, que há vários anos vem movimentando esse tema. Né? O Sérgio depois vai se apresentar, não vou ficar apresentando aqui, lendo o currículo de ninguém. Né? E o Daniel, que é um conhecido mais recente, né, mas que é uma pessoa também importante aí no processo, né, empreendedor, bastante ativo aqui na região, que vai trazer um pouco, né, o Sérgio e o Daniel vão trazer um pouco da experiência deles aí, né, para compartilhar essa experiência com a gente. Não adianta só eu ficar aqui falando, né, inovação é legal, é bonito, vamos empreender, né, montem empresa, aqui o esqueleto do plano de negócios, né, fica muito pouco assim, é didático, é adequado, talvez dentro da proposta de curso nossa, mas acho que é sempre importante esse papo, né, com gente que está metendo a mão na massa para trazer aí exemplos, né, reais e experiências dele. Bom, eu prometo que não falarei mais nada, já fiz essa abertura inicial, vou passar para o Rodolfo mediar a sessão, tá? Depois eu entro só nos comentários, aí, nas perguntinhas. Pessoal que quiser ao longo por favor, né, sejam todos bem-vindos, né, boa noite para vocês. Ao longo A gente vai fazer aí as sessões e quem quiser ir colocando pergunta, pode ir colocando aqui no chat, que depois aí o Rodolfo e eu vamos tratando aí de ajudar a responder. Rodolfo, bola contigo. Obrigado, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Vem algumas caras conhecidas aqui. É sempre legal. E, bom, vou me apresentar um pouco rapidamente, né? Até para que vocês também entendam um pouquinho por que eu estou aqui. Né? O Marcelo já deu um resumo bacana. Eu sou de Barra Mansa, então faço parte aqui da região sul-fluminense também. E, atualmente, né, eu tenho uma consultoria na área de design de serviços, que é a Trivo, e sou consultor na área de design de comunicação desde 2012, então, aqui em Barra Mansa. Então, tenho uma agência que eu presto serviço principalmente para o Sebrae. Mas, a partir de 2013, eu me envolvi no mundo da inovação, de startups, caí de paraquedas com um projeto aqui que eu não sabia que era uma startup, acabou sendo no final das contas. E, a partir daí, eu me envolvi na questão de trazer aqui para a região
temas e conteúdos ligados à inovação e empreendedorismo. Então, a gente não tinha isso e, naturalmente, surgiu um movimento, que foi a Comunidade de Inovação do Sul Fluminense, a Rio Sul Valley, que existe até hoje. Eu liderei ela durante uns 2, 3 anos, passei o bastão, outras pessoas precisam liderar, então isso é importante, mas todo esse conhecimento que eu tive também, foi até aí que eu fiz as conexões com o Marcelo na época, né, com o UF, então, e aí minha conexão com a UF, hoje eu sou aluno do mestrado, e também atualmente eu sou professor tutor num programa da UF, junto com a Secretaria Estadual de Educação, o Estação Empreender. Então, a professora Sandra fez o convite, eu sou professor tutor desde outubro. E, então, me apresentar rapidinho, então, sou da região, movimentei durante bastante tempo a região, agora como empresa, né, antes como voluntário, agora como empresa, e vou pedir para o Sérgio se apresentar também, e depois o Daniel vai na sequência. Oi, pessoal, boa noite, Marcelo, obrigado pelo convite. Eu vou ser bastante breve e tentar, assim, falar coisas que estão mais conectadas aqui, né? Eu tenho uma doação dupla, eu tô meio pé na academia, meio pé na prática. Fui empreendedor durante muitos anos, vendi minha empresa, foi aí que eu migrei para a academia, e aí fiz um mestrado em administração e depois fiz um doutorado em engenharia de produção. Mas os últimos, curiosamente, depois que eu acabei o doutorado, eu meio que... Foi quando eu comecei a botar o meu pé mais fora da academia de novo, e especificamente em relação ao nosso tema aqui, eu venho fazendo vários investimentos, fiz meu primeiro, desde 2010 venho fazendo investimento anjo, com algumas saídas de sucesso, né? Sou investidor do Daniel desde o início do ano, então tem aí é legal porque a gente pode trocar aqui as figurinhas, né? Vocês vão ver os dois lados da mesa aqui. Ontem eu estava aí negociando com ele, a empresa está crescendo e é legal ver a empresa crescer. E esse ano eu comecei, em 2015, eu entrei de sócio na Confrapar, fui venture partner durante esses anos, até o meio desse ano, quando eu vendi minha participação, e há 3 meses sou partner na Antera, né? Então, agora, efetivamente, o venture partner é um cara que ajuda numa gestora, num fundo de investimento, mas não tem função executiva. Agora não, agora eu tenho uma função executiva, estou numa gestora, a gente tem 200 milhões sob gestão, 53 investimentos, e a nossa prática é essa, a gente monta fundos, né, e investe em empresas. Eu estou investindo bem no início da curva, portanto, empresas, startups de base, mas com um viés muito específico. A gente investe em empresas, startups de base científica e tecnológica. Então, tem muito a ver com esse público aqui. E é isso, já passando a bola aí para o Daniel. Bom, valeu, Sérgio. Pô, prazer, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Para mim é legal participar porque eu fiquei 10 anos no Rio, né? Voltei para Volta Redonda tem uns 3 anos e ainda estou conhecendo a região, assim, o ecossistema, né? Quando eu saí, eu não tinha nenhum contato com inovação e empreendedorismo. Aí, quando eu voltei, eu me dediquei a tentar criar aqui algumas pontes com tudo que eu vi no tempo que eu fiquei fora, né? Eu sou de Volta Redonda também, né? Aqui da região. Fui para o Rio para poder fazer a graduação. Na época, né, tinha pouquíssima informação sobre inovação e empreendedorismo. Eu acho que, no meu caso, eu acabei me descobrindo empreendedor mais do que assumindo isso como uma meta, né? Assim que eu me mudei para o Rio e comecei minha graduação, eu entrei como estagiário numa empresa que naquela época estava começando, né? Eu estava cursando Relações Internacionais, um curso que não tem nada de técnico, né? É muito mais na área de humanas, mas comecei estagiando numa empresa de base tecnológica. Fiquei nessa empresa por 8 anos, né, de estagiário, me tornei sócio, fui diretor executivo, e ali nesse processo eu fui me descobrindo como empreendedor, e como eu falei, muito mais uma descoberta, um processo de descoberta do que de fato um desejo, né, não partir como uma meta, isso aconteceu naturalmente. E aí chegou um momento, né, nessa jornada em que eu achei que era importante dar uma mudada, então deixei tudo para trás no Rio de Janeiro, né, depois de
quase 10 anos, né, estudando na PUC. Nessa época eu tive aula com o Sérgio, inclusive, não sei se ele lembra, né, mas eu tive aula com o Sérgio no domínio adicional de empreendedorismo, né. Foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais do tema, me aprofundar, ao mesmo passo em que na empresa, né, eu ia vivendo isso, eu fui buscando também, né, na graduação, que eu tinha oportunidade nas disciplinas, conhecer um pouco mais, né. Bom, mas aí depois desses 10 anos, eu decidi deixar tudo para trás, voltei para Volta Redonda com o objetivo de empreender novamente aqui na região. Logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás das pessoas que estavam também olhando para esse tema aqui, né. Nesse processo eu conheci o Rodolfo, né, também na organização de um evento, né, e foi por meio de um evento aqui na região, né, que eu conheci os meus sócios do que viria a ser a Embedo, né, nos anos seguintes, isso 2019. Então, esse processo de descoberta, em 2019 ele amadurece, né, no sentido que eu começo uma nova empreitada, e desde então tem sido, aí sim, montanha-russa aí de emoções, né. A gente começou aí em 2020, na verdade, a operação, né. A Embedo, ela é uma startup que nasceu ali na região sul-fluminense. A gente tem o cluster automotivo, né, tem um polo industrial muito forte, então a ideia era que a gente desenvolvesse tecnologias de internet das coisas para atender as indústrias, né. O setor industrial sempre foi o foco, e a gente tem tido sucesso em conseguir chegar nas empresas e atender essas demandas. Então a gente começou lá em 2019, 2020, né, com o primeiro cliente já, a Peugeot Citroën, depois foi crescendo, Ambev, na MRS Logística. Então a gente conseguiu aos poucos, né, chegar nessas grandes empresas. Um desafio muito grande de estar no interior e estar fazendo esse tipo de desenvolvimento tecnologia, porque o recurso é escasso, né, a rede de contatos é limitada, mas a gente conseguiu fazer isso principalmente em 2021, né, apesar todo o problema de pandemia, né, os últimos 2 anos foi quando a gente conseguiu realmente se consolidar. Passamos por muitos problemas de definição de negócio, como que a gente de fato escolhia um foco de atuação em que conseguiria ter uma certa escalabilidade, né, porque aqui a gente desenvolve hardware. Então, vocês vão ver, é muito difícil você conseguir equalizar, né, o desenvolvimento de hardware com posicionamento de startup. Então, tem sido um processo, eu digo que assim, a gente ainda está aprendendo a fazer, por mais que eu tenha vivido isso 10 anos, e já estou 3 anos ali na jornada com a Embedo, cada dia é aprendizado novo, né. No início do ano, né, quando a gente recebeu o primeiro investimento anjo, realmente foi uma chave, né. Até então, a Embedo ela tinha tido um crescimento que a gente chama de bootstrap, então a gente conseguia se financiar vendendo os nossos projetos, os nossos serviços. Mas a gente chegou num ponto em que estava limitado, a gente não conseguia mais crescer porque o crescimento orgânico ele não era suficiente, né. A gente tinha muita coisa para fazer, muita oportunidade para abraçar, e só com esse crescimento orgânico não era possível. Foi então que a gente começou a buscar aí o primeiro investimento. O investimento anjo ele chegou nesse momento fundamental. De lá para cá, os negócios realmente avançaram bastante, a gente conseguiu crescer a operação, né? A nossa equipe passou de 4 pessoas para quase 15 agora no final do ano. Então tem sido um processo desafiador, né? A gente, como eu falei, cada dia é um aprendizado novo. E já estamos partindo nesse momento com uma nova captação, como o Sérgio falou, né? A gente chega num ponto em que, para poder crescer, a gente precisa buscar esses recursos, porque a empresa, né, ela, por mais que ela tenha uma operação ali que já esteja funcionando, ela já esteja faturando, o crescimento você precisa queimar a caixa, né? Você precisa desenvolver novos produtos, você precisa fazer marketing, você precisa estruturar o negócio. E aí esse descompasso entre o momento da empresa, né, que apesar dela ter faturamento, ela não consegue financiar essa operação em crescimento, é aí que a gente vai ao mercado buscar. E aí é um desafio muito grande também, né? Como negociar, né, os termos desses processos de investimento, garantir, né, que a gente consiga ter o melhor negócio. E sinceramente, depois de, como eu falei, né, 10 anos lá no Rio, mais 3 anos aqui, eu me sinto ainda como cada dia um desafio, a gente está aprendendo coisa nova. E eu vindo de um curso de humanas, né, empreendendo em tecnologia, sei lá, 8 anos eu diria, para mim tem sido realmente muito gratificante, porque eu tenho uma visão não tão técnica, então eu consigo juntar, né, acho que as peças de uma forma melhor. Então isso é muito bacana, né, complementariedade. Hoje a gente consegue trabalhar tão bem porque a gente vai montando esse quebra-cabeça para a operação da empresa, trazendo as pessoas certas, né, para cada posição. O ponto não é a gente saber fazer tudo, mas tá do lado das pessoas certas. E nossa equipe hoje é muito boa, pessoas de Volta Redonda e região, né, tem muita gente que reclama que falta mão de obra, mas a mão de obra está ali.
Então tem sido um processo, um desafio, né? Hoje eu já consigo me definir como empreendedor, mas como eu falei, não foi porque eu quis, aconteceu naturalmente, né? E hoje eu não tenho vontade de fazer mais nada, assim, independente de qualquer coisa. A gente, né, pega muito, não vou falar amor, né, mas assim, gosto pela coisa, né? Adrenalina, porque cada dia é uma surpresa, você não tem segurança de nada, só que o dia de amanhã ele vai ser tão emocionante quanto foi o dia anterior. Então, basicamente, essa é a dinâmica. E, bom, acho que resumo rápido, né, Marcelo? Não sei se fui muito breve, mas aí a gente fica para poder bater esse papo agora. Não, tá ótimo, Daniel. Empreender é a montanha-russa constante, infinita, né? Basicamente isso que acontece, né, na vida do empreendedor. E eu vou trazer um questionamento para o Sérgio e depois eu faço uma variação dele para você, né, para o Daniel, no caso. Assim, como que vocês, investidores, né, como é que vocês encontram essa startup, entre aspas, ideal para investir, né? É uma busca ativa? É algo que vocês recebem materiais? Como que inicia esse contato com uma futura startup que vai ser investida por vocês? Cara, eu diria que a melhor maneira de encontrar as pessoas certas é quando um empreendedor apresenta um outro empreendedor, né? Então, é meio networking. No caso da gestora, da Antera, a gente recebe muito e-mail, né, muito cold call lá no site, mas é complicado, porque é uma enxurrada de coisas, é uma equipe muito pequena, muito especializada, não dá para responder a todo mundo. Às vezes as pessoas ficam chateadas, achando que a gente está ignorando. Falta braço mesmo, e realmente chega muita coisa que não é o perfil, então não é a melhor maneira de acessar um investidor, né? Então, ontem, por exemplo, eu saí daqui 7 horas da manhã, 9 horas eu estava chegando em Volta Redonda, passei o dia aí com o Daniel, almoçamos, e já tive aí outras vezes, a gente fomos fazer uma visita na fábrica da Jaguar Land Rover, e aí você, né, entende ali, vê como é que a coisa está rolando, conhece outras pessoas. Mas aí, Daniel, tem algum cara aí interessante? Quem é que você conhece aí que tá, né, por aqui? Outro dia eu ajudei, né, fiz... eu tenho um outro chapéu, né, que é assessor da diretoria de tecnologia da FAPERJ, então organizei, né, teve um lançamento do Edital, eu falei, como é que é o nome daquela moça, Daniel, lá da secretaria, que você me botou em contato com ela? A Miriam. Miriam, pois é. E aí organizamos um evento, e aí divulgamos. O quórum foi até baixo, mas, enfim, você vai usando essas estratégias aí meio alternativas, meio... Né? Mas eu diria que, assim, é networking, cara, o principal caminho, né? E aí bons empreendedores acabam andando com outros bons empreendedores, e tem sido assim, eu acho que o pessoal mais interessante que eu encontro tem sido por esse canal. Pode parecer meio clichê, mas é um clichê que funciona, sabe? É isso aí. É o contato, né? Você vê a pessoa trabalhando, às vezes, num evento, né? Ela está num evento e você conversa com ela, sente como que ela é, né? Então, isso conta bastante, né? Verdade, verdade. Daniel, você falou sobre investimento, você falou um pouquinho, né, antes. E, assim, não sei se vocês tiveram diversas oportunidades de investidores, né? E aí, como é que foi essa escolha para vocês, né? Quais foram os critérios, ou por quê, né? Foi na figura do Sérgio, né? Conta um pouquinho como que foi essa escolha, né? Bom, no caso do primeiro investimento, né, que foi o investimento anjo, foi um momento em que, assim, a gente sentia a necessidade de, né, buscar esse investimento, mas a gente ainda não tinha estruturado esse processo, né? Geralmente, como as empresas, elas se preparam, né, elas vão montar ali um deck, vão rodar, vão conversar com vários investidores, né, fazer um roadshow para tentar identificar ali quais eles têm o maior fit, né? No nosso caso, foi um momento que a gente sentia necessidade, mas a gente ainda não tinha tomado essa iniciativa. E assim, por acaso, né, participando de um evento online, eu mantive contato com, né, um conhecido da época que eu estava no Rio, né, e esse conhecido, Álvaro, né, estava trabalhando com o Sérgio,
e as coisas foram, né, naturalmente acontecendo. A gente começou a evoluir uma conversa, ele começou a ver que tinha sinergia com o negócio que a gente estava fazendo, né? E a partir disso a gente conseguiu formar ali um grupo, né, de 4 investidores anjos, o Sérgio puxou isso, que decidiram entrar. Para nós ali no momento, o que contou muito, assim como o Sérgio falou, foi indicação, no meu caso ali foi já conhecer, né? Porque dos 4 anjos que entraram quando o Sérgio trouxe, né, 2 eu já tinha, já conhecia, né? O Sérgio e o Álvaro já conhecia. E sabia que eram pessoas, né, que, primeiro, né, tinham já um histórico muito sólido, eram pessoas muito interessadas e pessoas, gente boa, né? O cara tinha ética, a gente sabia que são pessoas que tratam direito. Então, foi muito natural ali, foi uma questão só de negociar depois os termos, né? Do que estava dentro do que eles estavam buscando também. E a gente conseguiu, né, fazer esse processo de forma natural, diria assim. Não foi, a gente não estava buscando, né? Acabou acontecendo e foi no momento fundamental. E já muda muito agora nesse segundo momento, né? Porque agora a empresa já está, né, já tem uma outra estrutura, e aí sim a gente começou o processo do início, ou seja, a gente montou ali, né, um pitch deck, a gente vai falando com vários fundos, com alguns a gente sente, né, uma maior sinergia, com outros não. No nosso caso, a gente tem que buscar fundos muito específicos, né, fundos que têm interesse em empresas que desenvolvam deep tech, né, ou seja, base tecnológica, que desenvolvam não só aplicativo, né, ou a tecnologia tradicional que a gente tem visto aí, mas assim, hardware também. Então, é desafiador você encontrar os fundos que também têm, né, esse fit que a gente chama com o negócio da empresa, entender do outro lado, né, o que aquele fundo pode agregar para o negócio, porque não é só uma questão financeira, né, não adianta você captar um recurso financeiro e depois ter uma dificuldade, porque aquele investidor não vai agregar para o desenvolvimento do negócio, né, ele vai simplesmente dar dinheiro. Então a gente sempre está nesse dilema de buscar um smart money, ou seja, um investidor que vá contribuir para o desenvolvimento do negócio, e por outro lado a gente conseguir ter um número de investidores ali suficientes para poder completar a rodada que a gente está buscando, né? Então é um pouco dessa dinâmica, né, da gente saber o que está querendo, encontrar o perfil do investidor certo, e que não é nada óbvio, porque não é só uma questão financeira, né? Bacana. O Daniel comentou, né, que ele veio para a região há uns anos, e aí ele saiu daqui, não tinha nenhum contato com o ecossistema, né? A inovação não era tão falada aqui, né? A questão de startups muito menos. Aí quando ele voltou já tinha esse assunto sendo mais ventilado aqui na região, mas assim, a gente sabe que mesmo assim a nossa região ela tem um ecossistema ainda pouco desenvolvido, né, na questão de startups, né, seja em quantidade, né, seja em infraestrutura também. A gente não tem hubs de inovação, a gente tem incubadoras, diria também que não, assim, com metodologia, né, então a gente está em alguns degraus abaixo de outros ecossistemas que são também do interior, por exemplo, né? Não é porque a gente é do interior que a gente não é desenvolvido. A gente tem outros polos que são no interior no Brasil e são super desenvolvidos, Santa Rita de Sapucaí, né, São José dos Campos. Então, a questão de ser interior não conta tanto, mas a gente é menos desenvolvido. Aí eu queria perguntar para o Sérgio como que né, esse investimento em uma startup, no caso da Embedo, que ela está num ecossistema que é um ecossistema que ele não tão ativo quanto outros ecossistemas que possivelmente você também invista. Tem alguma diferença na questão até do conhecimento que você pode dar para esse projeto específico ou alguma outra questão para ajudar na trajetória dela ali? Cara, eu acho que você citou alguns, né? Eu acho que Itajubá também é um lugar, Feira de Santana é outro lugar que eu conheço que é super bom. Então, assim, está muito descentralizada essa história, deixou de ser um fenômeno só de capital. No caso específico da Embedo, o fato é que a Embedo está no Cubo, né? Então, ela está no Cubo, está em São Paulo, então ela nasceu em Volta Redonda, mas ela é born global, né? Daniel vai falar disso, a gente está fazendo aí primeiro negócio internacional, está indo para a Rússia, exportando. Então, assim, não tem muito essa vibe de... Não importa muito, o cara é bom, se o cara for bom, ele pode estar em qualquer lugar, né? Então, se ele tiver as conexões certas, e é isso que importa, né? Não vejo problema em estar... É óbvio que se ele ficar ali
né? Zeca da Capitinga ali, tentando só no lugar dele, tem medo de sair, não quer... Aí é um problema, né? Mas se ele... Nenhum problema em estar aonde estiver, mas está conectado com o mundo. Se tiver essa característica, a questão está resolvida, está equacionada. Legal. E aí, Daniel, você comentou no início dos desafios de ter um projeto que, pelo menos a parte operacional dele é no interior, né? Grande parte da equipe está aqui no interior. Então, queria que você citasse, né, alguns desafios e também oportunidades também de você ter uma equipe operacional ou quem geralmente toca o dia a dia ali do projeto no interior, né? Em cidades menores ou fora das capitais. Eu acho que assim, o principal desafio é exatamente você olhar para o lado e não ter aquele ecossistema que você se inspire, né, e compartilhe problemas e dilemas com o companheiro que está do lado para poder juntos melhorar, né? Assim, às vezes se sente meio isolado, né? Tô ali isolado, eu preciso dar o jeito e arrumar os caminhos, né? Porque eu não tenho aqui com quem compartilhar essas dores. Talvez esse seja o principal desafio. Existem outros também, que no nosso caso é desde o acesso a alguns recursos, né? E aí eu posso citar vários, assim, no nosso caso, talvez componentes, por exemplo, infraestrutura, tudo isso é mais limitado. Por outro lado, os benefícios eu acho que eles também são muito grandes, né? A gente tem um custo de vida menor, a gente tem acesso, né, a mão de obra, né, que a gente pode ajudar a treinar essa mão de obra. Nos grandes centros tem uma disputa muito grande, né? Aqui no interior tem muita gente qualificada que tem a possibilidade de crescer né, e se especializar dentro do nosso negócio. Então a gente tem nutrido isso, né? Para essas pessoas é interessante ficar aqui, como o custo de vida é menor, a gente consegue dar a elas uma condição tão boa quanto num grande centro. Então esse é um equilíbrio que a gente tem buscado. Mas, como o Sérgio falou, isso só faz sentido se a gente tem uma operação no interior, mas, né, os nossos tentáculos eles estão muito afora, né? O fato da gente estar no Cubo, né? O Cubo é o maior hub de inovação da América Latina, né? Mantido pelo Itaú, fica em São Paulo. É um processo de seleção bastante rigoroso de entrada, né? E as startups que estão no Cubo, né, elas têm o selo Cubo que ajuda bastante em qualquer negociação. No início, né, a gente colocava lá endereço, eu ia colocar endereço, colocava São Paulo, botava endereço do Cubo, né? Porque se eu falasse que é Volta Redonda, estou negociando com uma grande empresa, poderia ser um problema. Hoje já não, porque quando a gente tem um tamanho, hoje, né, a nossa operação ela chegou num ponto em que a gente consegue dizer que está em Volta Redonda, isso não é um problema, porque a gente já tem um histórico ali de coisas feitas, né, de equipe, que permite que a gente assuma isso tranquilamente. Mas você vê, são coisas pequenas, né, mas que fazem diferença. A gente tinha um número VoIP lá, 11, que a pessoa ligava e tocava no meu celular. Mas, assim, é a forma como a gente encontrava de estar em Volta Redonda, estar no Brasil, né? E agora já indo para fora. Mas, assim, são desafios que, aos poucos, a gente vai contornando. Eu, como entusiasta, né, logo que eu voltei também, me envolvi com todas as ações possíveis de desenvolvimento de ecossistema regional. Então, fui membro da Agência de Desenvolvimento Regional, dei contribuição voluntária em tudo que eu pude, porque eu acredito muito nisso, né? Se todo mundo está indo bem, a gente vai bem também. O ambiente vai melhorar e a gente consegue ir além. Então, é um pouco da forma como eu tenho visto, né? Perfeito, cara, perfeito. Deixa eu fazer duas perguntinhas. Você comenta, você pode comentar, depois eu faço as perguntinhas aí. Não, fica à vontade, fica à vontade. Deixa eu perguntar um pouquinho, assim, até super legal, né, a experiência na verdade, de vocês três, né, e para a gente também, eu também que milito com essa temática da inovação há quase 25 anos. Já fui empreendedor no passado, antes de virar professor, e quando eu vim para Volta Redonda também a gente sente muito que é a região que tem potencial, né, ela está, do ponto de vista de localização, bem posicionada, etc., mas falta falta o movimento em si, né, e a própria universidade também perde, ela não consegue ser catalisadora de um movimento, né? E aí eu acho que hoje, do ponto de vista estratégico, faltam, por exemplo, curso de ciência da computação aqui na região, etc. E, por outro lado, também a gente não consegue ter o movimento, enriquece também o nosso trabalho, né? Então, acho que é por isso até que a gente está todo mundo hoje aqui.
Mas eu tenho, olhando do ponto de vista aqui até dos alunos, assim, perguntas específicas, por exemplo, no caso do Sérgio. Sérgio, vocês hoje, um processo de investimento, por exemplo, vocês aí agora na Antera, vocês recebem ainda aquele plano de negócio tradicional grande ou só recebem uma coisa menor? Que ferramentas que vocês estão trabalhando? É mais com Canvas, né? O Daniel já comentou também do pitch deck. Quer saber um pouquinho mais das ferramentas hoje que vocês trabalham para avaliar a empresa num primeiro momento. Obviamente, além de olhar, né, olho no olho com a visita em loco, a visita cliente, né, com a conversa com o empreendedor, e depois no acompanhamento, se vocês traçam ali metas, certamente, né, se vocês usam ali OKRs ou algum tipo de métrica para entender essa evolução da empresa. Cara, é um pouco de tudo, né? É engraçado porque eu venho lá da era, né, glacial do plano de negócios, e eu trabalhei muitos anos na incubadora da PUC, e era muito curioso, né? Tinha um dogma assim: o cara foi selecionado para executar um determinado plano de negócios. Se ele mudasse, tinha uma galera que queria botar o cara para fora da incubadora. Naquela época isso fazia um pouco de sentido. Eu sempre fiquei muito em dúvida sobre isso, mas hoje, certamente, a gente tem a certeza que nós estávamos errados, né? E algumas pessoas falam: esse negócio de plano de negócio é coisa de velho, old school. Pelo contrário, eu acho que o plano ele continua válido, mas não pelo documento em si, mas pelo processo de reflexão que o plano gera. Né? Então, aquele exercício de você pensar o seu negócio e botar isso no papel e de uma forma que as outras pessoas entendam. Né? Então, você tem um plano, você tem o pitch deck, você tem, né, num resumo disso tudo, talvez um Canvas, que é uma ferramenta mais leve. A gente, especificamente, não investe em empresa pré-operacional, então a empresa já está funcionando, já está faturando, e aí a gente olha muito o produto, né? Que pode ser até um MVP, para usar uma linguagem mais da moda. Né? Antigamente se chamava de piloto, né? O protótipo, sei lá, agora arranjamos... Então, cada dia tem um nome novo. Né? Agora tem OKRs, né? Beleza, não tem problema, a gente olha isso. Às vezes os caras falam umas siglas que eu não conheço. Outro dia eu entrevistei um rapaz, eu falei: eu vou contratar esse cara porque eu vou aprender tudo de novo que está aí, porque o cara leu todos os livros. Né? Eu falei: vai ser ótimo me atualizar aqui. Né, qualquer coisa, eu aperto a tecla aqui, o cara sabe tudo. Mas no final é o seguinte: o empreendedor, com a sua capacidade de execução, de comunicação, o produto que ele tem e a quantidade de nota fiscal que ele está conseguindo emitir. Né? Então, isso que faz Afinal, a diferença. Né? Inovação é nota fiscal, né? É isso aí. É o velho... Quem foi que disse isso, Marcelo? Inovação é igual a nota fiscal, né, emitida. Cara, quem falou a primeira vez eu não sei, mas eu ouço de algumas pessoas ao longo dos anos. Pois é. Porque tinha um negócio, até a gente já pode fazer um humor, né, essa hora. Eu ia em umas reuniões de vez em quando, ainda às vezes quando eu estava no Rio, depois aqui, né, estava em cargo de direção aqui, aí convidam para a gente para tudo que é reunião. E aí tem um monte de gente que não conhece nada do assunto, mas que quer se aproximar. Ok, eu falo que não é só rezar missa para crente, não. Você tem que rezar missa também para quem não é crente, para trazer, né? É isso aí. Mas eu ouvia muito o tal do assim: precisamos levar a inovação para o mercado. Aí é aquela hora que eu quero sair da reunião e ir embora, porque realmente a pessoa não está entendendo, né? Que não tem que levar a inovação para o mercado. Inovação e mercado são a mesma coisa. Então, sem nota fiscal, não tem inovação. É isso aí. Mas é nessa linha, Sérgio. Obrigado. Eu acho que eu também tenho essa mesma percepção. As ferramentas são úteis, né? Use com parcimônia, mas o que está por detrás são as pessoas. Né? É isso aí. Aí o Daniel, vou replicar a mesma pergunta para o Daniel, né? Agora ele está olhando aí, está buscando aí, né, novos investimentos e conversando com fundos, etc. Qual a percepção dele em relação às ferramentas
que os fundos lidam melhor, né? Eu sei que hoje o pitch é um elemento importante, né, para você atrair a atenção rápido de um fundo, né, que recebe milhares de propostas. Como é que você está vendo isso? Bom, um parêntese antes, inclusive a disciplina que eu fiz com o Sérgio foi de plano de negócios na época, né? E assim, num momento em que realmente eu vivi um pouco isso, né? Na época, essa empresa que eu falei que eu fiz parte, a gente estava na incubadora, né? E a gente teve que elaborar alguns planos de negócio naquele momento, né? E na disciplina. E realmente, eu acho que assim, o instrumento, o plano de negócio como ferramenta, né, tradicional, ele é muito bom pelo exercício da reflexão, mas a minha experiência com ele é que o tempo que a gente demorava elaborando era maior do que o tempo que ele sustentava antes de mudar. O processo era muito bom, né, mas no final, assim, a dinâmica de mudança do negócio era muito rápida, né, e aí vieram essas novas ferramentas, né, em Canvas, para poder ajudar você ter uma modelagem de negócio, você fazer as perguntas certas, né? Você analisar seu negócio, como você deve analisar nas diferentes perspectivas, mas com uma abordagem mais dinâmica, muito mais fluida e condizente com o momento dos negócios que, quando eles estão no início, né, eles vão mudando muito rápido, eles vão se adaptando, né? E é o que a gente tem visto, né, nesses últimos anos, para os fundos, né? O que importa é você conseguir, né? O empreendedor conseguir com um pitch deck consistente, eu estou falando de 15 slides ali, apresentar qual é a ideia, qual é o diferencial, né? E qual a estratégia de negócio, né? E mais do que isso, mostrar também o potencial, né? A visão de futuro. Porque, de forma geral, assim como o plano de negócios, né? Havia essa percepção de que ele era um instrumento importante, mas ele mudava muito rápido. Hoje, né? Os fundos, o que eles estão buscando é muito mais investir também no empreendedor do que no negócio em si, porque eles sabem que o negócio existe um risco elevado, o negócio vai mudar, ele vai ter que, em algum momento, se transformar, mas você investindo nas pessoas certas, não tem problema, porque essas pessoas vão ser capazes de fazer com que esse negócio que está mudando, mude para um negócio que vai dar certo, né? E é um processo de tentativa e erro em alguns casos, exige, né, muito, obviamente, estudo, muito trabalho, mas é um pouco disso. O fundo ele tem olhado para esses mecanismos mais fluidos, porque ele entende que o negócio muda mesmo, é um negócio de risco, né? Você concorda, Sérgio? Eu estou falando... É isso aí. É óbvio que a gente, né, a gente olha muito o financeiro, né? Faz lá, você vai investir, você faz 1 milhão de contas de valuation, usa não sei quantos métodos, faz interpolação dessa história toda, e tem que, em algum momento, você quer, né? Você precisa... Reputação de um fundo, ela vem a partir do momento em que você faz o que o americano chama de home run, né? Você tem que pegar alguma coisa que arrebenta a boca do balão, você faz 20, 30, 40 múltiplos, e aí o resto é história, né? Acontece que você acerta uma dessa para cada, sei lá quantos, né? Na maioria dos casos, por definição, as startups não vão dar certo. Essa é a definição. Então, você tem que entrar nesse jogo sabendo que você não vai retornar o seu dinheiro, né? Que você vai perder o seu dinheiro. Em alguns casos, você vai reaver uma parte, às vezes você empata, mas, de fato, multiplicar o seu dinheiro muitas vezes é um fato raro, né? É o evento de cauda. E tudo bem, a gente entende isso, né? Então, você tem que tomar cuidado. No fundo, você está investindo dinheiro de terceiros, então você não é o dono do dinheiro, você é até dono de uma parte do dinheiro. Obviamente, nós sócios colocamos o nosso dinheiro dentro do fundo, junto com o dinheiro dos cotistas do fundo, né? Você assume risco junto com o pessoal, mas você tem que, né, prestar contas lá do que você fez, das coisas certas e do monte de bobagem que a gente faz também. A gente erra bastante. Legal. Eu vou aproveitar, antes de devolver para o Rodolfo aqui, que até a Mônica está perguntando aqui também, né? Sobre um pouco assim, como é que vocês veem aí os dois lados, né? Mas, obviamente, além do dinheiro em si, né, a relação com o investidor, né, traz para o negócio outros elementos, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais, até primeiramente o Daniel, como é que ele percebe, né, essa questão, por exemplo, da experiência do investidor, do networking,
se são elementos importantes, no caso da Inbedo tem ajudado no processo de crescimento da empresa. Bom, aqui para nós, assim, eu vou até separar, né, qualificar, vamos dizer assim, o momento, né? Para nós, o investimento anjo, ele não foi só uma forma da gente ter, né, um recurso financeiro em um momento que a gente poderia parar para respirar, né, e olhar no negócio, mas o investidor anjo também ele acaba tendo uma relação um pouco mais próxima com o empreendedor, né, no nosso caso, pelo menos foi assim. E aí ele funciona não só, né, como essa fonte de recurso no momento importante, mas também acaba tendo uma posição muito interessante de mentoria mesmo, né, de ajudar a pensar o negócio, porque como é um momento muito inicial e as coisas ali existem muitas incertezas, muitas indefinições, né, o investidor anjo ele pode contribuir muito nessa mentoria de ajudar, né, a modelar o negócio ali, ajustar, fazer os primeiros contatos, né, fazer a estruturação inicial. Quando a gente parte já para uma segunda rodada, né, já pensando num seed, pré-seed, isso aí, né, sem entrar em captações maiores, e entra um fundo, né, um venture capital mesmo, aí já muda um pouco, porque dificilmente esse fundo vai estar ali do seu lado, né, te ajudando, pegando a mão e falando, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Claro, ele pode ter ali um grupo, né, talvez vai participar como um conselheiro, mas assim, a relação ela já é outra. Esse fundo que ele vai trazer, e além do recurso financeiro, talvez, primeiro, abrir negócios, né, então eles têm contatos, podem abrir oportunidades de negócio mais interessantes, eles podem fazer questionamentos, né? E aí, porque eles têm uma visão talvez um pouco mais de fora do negócio, então fazer perguntas, né? Para provocar ali, fazer a empresa, né? Questionar certas premissas que ela tem. Então, é um processo interessante de conhecimento. E eu acho que também tem uma questão ali de os fundos que estão por trás de você, eles dizem um pouco sobre quem você é, né? E aí você consegue também ter um melhor posicionamento de mercado com essa contribuição. E como eu falei, isso tudo está além do recurso financeiro. E é por isso que é muito importante escolher quem vai ser o fundo que vai estar do seu lado, né? Isso vai muito da percepção da empresa em relação a quem está do lado dela, né? Isso para o momento atual e para o momento futuro. Legal. Rodolfo, devolvendo a bola aí para você. Já vem mais umas 50 perguntas aqui. Não, cabeça, tá. Vou fazer mais uma aqui, aí você emenda outra. Emenda outra. Não, perguntar para o Sérgio. Bom, a questão da pandemia mudou muito tudo, né? A gente sabe, chovendo molhado falar disso. Sobre a questão do investimento, teve alguma mudança significativa, né? Ter menos eventos de networking, né? Pelo menos presenciais. Né? Isso, de certa forma, modificou um pouco tanto os processos de investimento quanto o perfil, às vezes, de algumas startups por causa desse momento que a gente está vivendo. Então, a pandemia teve alguma influência aí na sua visão, né, para essa questão de investimentos? Cara, eu acho que o impacto foi positivo, né? Teve uma explosão empreendedora, né, cara? Tem um monte de gente empreendendo. Eu acho que isso tem sido muito positivo, né? Esse ano, nós estamos aí há 10 dias do final do ano, foram batidos todos os recordes de investimento em todas as classes, em todos os estágios, né? Investimento anjo, seed, growth, series A, B, C, não importa, né? Então você começou a ver coisas, por exemplo, o SoftBank assinando cheque de meio bi, né? Cara, isso não existia. Então, no Nubank faz IPO, a quantidade de empresas que foram criadas, né, receberam investimento de gestoras nos últimos 10 anos, que fizeram IPO esse ano, é impressionante. Né? Mosaico, Enjoei, Nubank, XP, estou indo além desse ano, mas são muitas. Né? Então, Bolsa Brasileira, Nasdaq, NYSE e por aí vai. Então, é impressionante. Eu acho que o impacto foi super positivo nesse aspecto. Legal. E assim, a gente teve Magalu, né, comprando diversas empresas, então é uma empresa que já estava se posicionando na questão digital, né, e ela usou a pandemia também como oportunidade para abocanhar outros mercados que ela queria, né, com o mercado gamer, com um site específico lá que eu esqueci o nome.
Esse é um ponto Kabum. interessante, tá? Cada empresa dessas que eu acabei de falar, e a Magazine Luiza é uma dessas, né, que fez uma IPO, tem uma pesquisa americana que mostra aí que cada IPO gera entre 8 e 10 negócios de M&A, né, de fusão e aquisição. É o que a gente está vendo, vê a quantidade de empresas que a Localweb comprou, né, vê a quantidade de empresas que a Magazine está comprando, e por aí vai, cara. É impressionante o que está acontecendo. Né? Melius também. Melius, e está só começando, tá? É incrível. Legal, legal. Marcelo, quiser emendar alguma aí, fica à vontade. Não, eu acho que esse amadurecimento, né, da indústria toda no Brasil, e aí independente de onde, é super importante e está ficando muito evidente, né, nesses últimos 3 anos. Estou vendo aqui uma colocação da Elaine, falando aqui da rede de networking, né, que o Daniel também deu o exemplo aí dos trabalhos voluntários, o Sérgio também pela quantidade de atividades e de organizações que ele já passou, né? Quer dizer, como é que a gente olha, por exemplo, para um formando, né, de graduação, porque a gente está basicamente falando para ele assim, querido, empreenda, não vai ter emprego para você, né? Se vira aí. Estou te dando aqui um papelzinho dizendo assim, ó, faz essas coisas aqui, faz um plano de negócio, senão tu vai parar no Uber, e nada contra o Uber. Como é que a gente olha para essa geração que está vindo aí, né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço e a gente se faz aqui, alguns colegas muitos, e como é que a gente abre ou estrutura esse mercado para eles e o que eles precisam fazer também da parte deles, né, para gerar essa networking, para criar essa rede. Como é que vocês veem isso aí para o posicionamento profissional, né? Então, realmente, o Sérgio e eu somos de gerações já diferentes, né, Sérgio? Nós já somos... Tinha um professor antigo, o Cabral, que foi diretor lá do INT, ele foi um dos fundadores da COP, ele falava que ele era um inovassauro, né? A gente está virando inovassauro no processo, né? Como é que fica aí para os millennials essa coisa? Cara, na verdade, eu acho que eu, por exemplo, eu gosto de gente jovem, bem informada e obcecada por resultado. Então, assim, tá aí, o Daniel fez RI, cara, e é CEO de empresa de tecnologia. É fato raro no Brasil? Nos Estados Unidos isso é mega comum. Tá? Você não tem que ter estudado tecnologia para ser CEO de tecnologia. Né? Então, tá cheio de cara que fez LLM, que é CEO de tecnologia, e por aí vai. Então, assim, o mercado de trabalho, assim, se você quiser fazer, né, eu acho que tem muita vaga em aberto, né? Você precisa ter uma visão diferente, uma abordagem diferente, estar disposto a trabalhar. Eu não acho que todo mundo tem que ser empreendedor, né? Mas tem vários empreendedores que estão criando muitos empregos. Olha o Nubank, né? Quantidade de empregos que está sendo criada pelo Nubank. Então, tem muito emprego para gente bem formada, a fim de trabalhar, que entenda das novas... Você não precisa ser tecnólogo, você precisa saber usar bem a tecnologia, o que é diferente. Né? Conteúdo é impressionante, assim, deve ter um monte de gente aqui que usa TikTok. Né? TikTok é um negócio incrível para conteudista. Cara, os caras de conteúdo, outro dia eu vi um cara falando, o cara falou o seguinte, olha, muito possivelmente os próximos bilionários vão sair desses conteudistas, né? Felipe Neto, Whindersson Nunes, esses caras estão ganhando milhões, o cara tem avião. Então, assim, eu acho que a visão é diferente, não é mais aquele fazer um concurso para o Banco do Brasil, pô, isso já era, né? Não rola mais. Né? Você chega nos Estados Unidos e fala assim, você vai para Stanford, ali para Bay Area, né? Ninguém está muito afim de trabalhar na IBM. IBM, pô, sei lá, nem na Microsoft, o cara quer ir trabalhar no The Next Big Thing, a próxima startup que vai ser criada. Né? Então, assim, eu acho que tem muito espaço. Eu acho que tem espaço para quem quer empreender, eu acho que tem espaço para quem quer ser empregado, mas o importante quais são as habilidades que estão sendo demandadas, e é isso que você tem que estar de olho. Não importa muito Óbvio que se você fez ciência da computação, você tem mais campo, você vai talvez ter salários melhores,
Mas não quer dizer que o cara que fez RI não tenha espaço para ele, entendeu? Ele precisa estar a fim de fazer coisas que estão sendo demandadas. Essa coisa dos Estados Unidos é bem interessante. Eu lembro que quando a gente morava lá, minha mulher foi para uma academia lá fazer kickboxing, né? E eu ia lá de vez em quando, ia lá pegá-la, não sei o quê, e a gente fez amizade com os sócios, né? Com os donos, né? A primeira vez que eu fui, o cara veio, acho que era para mim, né? Eu que ia fazer alguma coisa, eu não faço nada, só faço levantamento de copo, né? E aí a gente ficou amigo e um deles falou pra gente, não, eu fiz a minha carreira, ele é a faixa preta, extra plus de judô, jiu-jitsu, o cara morou no Japão, aquelas coisas todas. Aí ele falou, não, eu montei uma empresa de tecnologia, vendi há uma leva de anos atrás, ainda tenho uma participação, mas a formação dele sempre foi para o esporte. E ele falou, não, hoje eu consegui conciliar as coisas, e hoje eu saí com dinheiro, tenho um pé de meia, tenho um investimento aqui, e eu pude montar uma big de uma academia, né, e viver disso. Então é muito comum, né, e essa coisa na nossa sociedade ainda não está bem disseminada. A gente espera que essa cultura... A gente ainda está nessa que o cara que fez medicina tem que ser médico. Está cheio de médico criando empresa, isso é muito legal. O cara que estudou, né, sei lá, nutrição vai ter que ser nutrição. Pô, não é isso, cara. Você não tem que o cara agora faz o aplicativo para fazer a gestão da nutrição dos outros. É, né? Isso aí. Tem que buscar esses caminhos. Acho que esse que é a grande sacada de olhar, mas isso também passa um pouco pela reforma também do currículo. Aqui na região tem muita coisa do mindset, do modelo mental, né? Porque aqui no passado era antes assim, vou estudar e vou fazer um curso técnico ou superior e botar um macacão da CSN. E hoje eu vejo um pouco isso com relação às montadoras e uma turma com banco. Cara, bancão tradicional também não é mais emprego para ninguém. Né? Você vê o valuation, né, do Nubank e o do Itaú. É uma operação muito menor, mas as pessoas que vão viver o negócio por 20, 30 anos já estão ali no Nubank. Quer dizer, o Itaú não, o Itaú é aquele moedor de carne ali que funciona, né, que tem um negocinho bem desenhado. Aí eu acho que tem um aspecto para vocês dois, que quer dizer, quando você, quanto investidor, olha uma empresa, entender assim, as pessoas, a qualificação das pessoas, entender que tem um problema que está sendo resolvido ali, tem uma oportunidade e uma proposta de solução, que essas coisas precisam encaixar. Né? Não sei se você olha isso particularmente. Total, né? Total, né? Acho que aí é que está o negócio, né? Você veja, é o caso do Daniel. Então, você olha lá, eles estão resolvendo um problema relevante, que tem gente a fim de pagar pela solução do problema, e, obviamente, ele está numa empresa de tecnologia, está lidando com engenharia, ele é um cara de RI, mas está cercado de engenheiros. Percebe? Então, habilidades complementares, né? Os caras conseguem fazer o lé com tré, conseguem se comunicar, e, obviamente, quem está dando a solução de engenharia não é o Daniel, mas quem está também fazendo a captação não é o engenheiro que está lá nas placas. Tem duas meninas lá de 18, 19 anos que estão fazendo terceiro semestre de engenharia, e as meninas são brilhantes. Então, assim, cara, gente jovem, bem formada, né, informação, obcecada por resultado. E mente aberta, né, também, né? Mente aberta é importante. E aí eu volto para o Daniel, mas acho que o Sérgio, a experiência dele também pode complementar, a questão da identificação da oportunidade. Aonde você não é um cara de tecnologia, aonde que você tropeçou com o problema e com a solução? Como é que essas coisas vieram? Porque a gente vê em muitos casos, e eu até comento aqui para os alunos, tanto na graduação quanto na pós, que essa coisa do empreendedor, assim, é o cara da faculdade que está fazendo uma faculdade de tecnologia, monta uma empresa ali com um colega, né, e a empresa explode e ele vende. Isso é raro em vários cenários, né? É raro na faixa ali do 20 a 30 anos, tá?
e é raro essa empresa explodir. Quer dizer, na verdade, a gente, né, o Sérgio já comentou isso, a gente trabalha o tempo inteiro com as exceções, mas que quando vem é uma porrada, né? Quer dizer, as estatísticas mostram aí que a maior parte dos empreendedores que são bem-sucedidos, na verdade, tem até mais de 40 anos, já tem experiências prévias no mercado de empresarial e que muitas vezes identificam a oportunidade em negócios onde eles já estavam em segmentos próximos dos segmentos que eles atuam, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Daniel, como é que foi identificar a oportunidade de negócio e identificar a solução para o problema que você identificou. Então, eu acho que tem diversas formas para que isso aconteça, ou seja, o casamento do problema de uma dor com uma solução. Existem diversas formas porque, assim, o modelo tradicional, né, quando a gente está falando de startup, é você sentar, fazer, conceber ali aquela ideia, validar aquela ideia. Validando aquela ideia, você está partindo do pressuposto que você tem um problema, você valida que aquilo ali é um problema e vai desenvolver a solução para aquele problema. Isso funciona para alguns casos, né? É o que a gente vê assim como o passo inicial. No nosso caso, ele foi um pouco diferente, porque assim, a gente tinha uma visão de negócio anterior, entendia que a indústria tinha uma necessidade, mas assim, essa definição da dor ela foi mudando ao longo do tempo. Porque talvez assim, às vezes é muito difícil você realmente isolar aquele problema, aquela dor, e entender a solução específica. Então a gente começa trabalhando e vai tateando, né? Você vai dando alguns tiros, e você vai sentindo como é a resposta. E aí a gente vai recortando ali até chegar realmente em algo que seja uma dor relevante, que a solução que a gente conseguiu chegar, ela vai permitir uma escalabilidade. Não é um processo muito óbvio, assim, pelo menos no nosso caso, eu diria que não foi muito script, porque a gente partiu assim, somos, né, o conjunto de pessoas ali que se organizou em volta da Inbedo, né, tinha uma expertise na indústria, entendiam que a indústria hoje, né, tinha muita dificuldade de implementar tecnologia de IoT, a gente não via isso realmente, né, disseminado, mas assim, a gente partiu muito mais do entendimento de uma dor mais ampla, e aí foi fatiando essa dor aos poucos, até chegar no momento que a gente conseguiu explorar isso, do que partir desde o início para uma dor muito específica, né? Então, assim, acho que eu diria que talvez a gente não tenha seguido o roteiro, né? Mas hoje tem dado certo, pelo nosso negócio, nosso segmento, é um pouco diferente. Então isso varia, né? Mas eu acho que tem um modelo tradicional, como eu falei, você faz um processo de validação, concebe uma ideia e vai atrás de desenvolver a solução, e outro você vai tateando o mercado, né? Você tem uma hipótese inicial, você acha que aquilo ali é uma dor, você testa, volta, muda, né? E aí você vai adaptando até você realmente encontrar algo que seja relevante. Porque essa coisa às vezes tem uns modelinhos de manual, né? Aí todo mundo fala, vamos fazer o design thinking para testar a solução, não sei o quê. Quer dizer, é legal para você, assim, ensinar um caminho, mas a gente sabe que na realidade muitas vezes não é assim, né? Eu perguntei do Sérgio do plano de negócios. Eu já tive negócio de sentar, fazer o plano, eu fazia isso para os outros como consultor, né, de sentar e escrever o da minha empresa e não chegar no final dele, largar pelo meio do caminho. Eu fiz as planilhas financeiras, mas o documento não, né? E a decisão ela é muito mais no feeling, tem um emocional ali que os números ajudam a ajustar as expectativas, né? Quando você começa a fazer ali fluxo de caixa, ver TIR, payback, etc. Você fala, peraí, isso aqui não é um grande negócio, é um negócio desse tamanho aqui, né? Você ajusta a tua expectativa e vai, né? Então, assim, e essa coisa da dor também acontece muito, pelo menos na minha percepção, que às vezes você não vê o problema em si, você vê o sintoma, né? Você vê a fumaça, mas não vê o fogo, o que está gerando, né? Porque às vezes é um problema, você está vendo um problema numa ponta, digamos, sei lá, a qualidade do produto que está sendo fabricado, né? Ou de um serviço, né? E o problema está no processo, não está no produto em si, tem uma série de questões aí, que às vezes é difícil você entrar, né? E chegar lá e encontrar isso. E uma outra dúvida que eu vejo muito assim é a própria questão do modelo de negócios em si, como precificar e como vender, né? Quer dizer, como é que isso foi para vocês também, né? Quer dizer, eu estou vendendo serviço, eu estou vendendo uma tecnologia, como é que eu cobro, né? Porque a gente vê muita gente, principalmente na área de serviços, né? Que não é tanto, né, quer dizer, eu não sei exatamente também se é o caso de vocês,
que não sabe precificar e acaba não ganhando dinheiro, né, efetivamente, porque não consegue precificar adequadamente o produto dele. Esse é um dos maiores desafios, Marcelo, porque assim, a gente está desenvolvendo tecnologia, coisa nova, né? Você não encontra no mercado prateleira, você não tem muito bench, né? Você não olha para o lado e fala, pô, quanto que o meu concorrente está cobrando, né? A gente está desenvolvendo muita coisa nova. Então, o processo de precificação ele é sempre desafiador. E a gente fica naquela dinâmica, né? Te manda uma proposta, né? E aí espera qual é a reação do cliente. Aí o cliente vai reagir de uma forma, tipo, pô, a gente está no caminho certo, tá? É por aí. E a gente vai... tem muito a ver, né, do efeito gerado, né? Ou seja, a percepção de valor pelo lado do cliente, né? E como a gente consegue entender do nosso lado, tem que ser importante manter, obviamente, uma estrutura, né? Tem muito caso em que o empreendedor desenvolve a solução, implementa, ele está perdendo dinheiro, né? Você tem que conhecer bem as suas margens, você tem que conhecer bem o seu produto, como que você está estruturando ele para você não perder dinheiro, porque às vezes é uma falsa sensação, né, de que está dando certo, mas na verdade você não está gerando riqueza, né? Isso está indo pelo ralo. E aí o processo de precificação ele vai muito por, primeiro, entender a estrutura de custos, é o primeiro ponto. Isso estando bem definido, você parte aí talvez para uma percepção do cliente, do lado do cliente, né? Então, ou seja, quanto aquele cliente ali, aquilo vale para o cliente. E aí entra um pouco de feeling, entra um pouco de entender o mercado, pesquisar o mercado. E a gente tem conseguido, né, pelo menos no nosso caso, as nossas margens elas são relativamente altas em relação ao mercado, porque a gente desenvolve soluções que o cliente não encontra em prateleira, e aí ele percebe o valor percebido na solução ele é muito alto. Então a gente consegue cobrar mais por isso, né? Entrega um produto premium, ele pega na mão, ele sente que ele está pagando por algo que realmente tem aquele valor. No nosso caso, tem um pouco de hardware, então isso é importante. E aí a gente consegue, então, ter esse desafio da precificação. Mas não é... Para nós, hoje, é muito difícil, né? A gente está aprendendo... Ontem eu estava conversando com o Sérgio exatamente isso, né? A gente está aprendendo também como sentir isso do mercado. A gente chega na estrutura de custo, avalia quanto que aquele cliente pode pagar, e está dentro do que ele percebe de valor com o que a gente está entregando, né? Porque a gente não pode estar abraçado na solução, isso volta até no ponto anterior, né? Você falou da dor, às vezes as pessoas se apegam muito à solução que ela desenvolve, né? Sem entender que aquilo talvez tenha que mudar, né? Da mesma forma, a gente se apega muito ali e fala, pô, ele tem que pagar isso porque é o que vale. Mas, na verdade, tem um processo ali de você entender como você ajusta o que você tem dentro do que o mercado quer pagar, e aí onde você ganha dinheiro nesse meio termo, né? Porque não é fácil descobrir esse ponto de equilíbrio ali, né? Pois a gente vê muito, né? Principalmente empresa de serviço, pessoal menos experiente, né? Que a verdade a pessoa não está remunerando o capital dela. Às vezes está tendo faturamento, o negócio está funcionando, ela está tendo ali uma retirada mensal, mas não está remunerando o capital, que é o processo sadio do investimento. Rodolfo, bola contigo aí. Só uma coisa importante. Marcelo, sabe o que é muito comum? O cara consegue, dentro dessa história aí que você está falando, o cara, enquanto ele é informal, ele até consegue ganhar algum dinheiro. Isso a gente vê direto, né? O fundo só investe se o cara formalizar tudo, então não posso correr risco de passivo trabalhista, por exemplo, né? Então tem todo mundo que virar CLT. E aí a história é que na hora que todo mundo virou CLT, aquilo corroeu a que dava dinheiro não dá mais, né? Então, assim, é complicado de você ajustar essas peças, de você conseguir, né? Então, o que isso tem a ver com o que você acabou de perguntar é que, cara, o problema, a solução, né, e a precificação, essas coisas têm que estar amarradas de um jeito que você remunere todos os recursos envolvidos, né? Uma parte do recurso é capital do investidor, mas tem um recurso do empreendedor também, que é o tempo dele, que é o recurso mais escasso que tem, né? Então, assim... O tempo, a vida dele, né? A vida, a energia dele, essas coisas passam, né? É isso aí. E as pessoas olham muito, né? Quer dizer, o caso do Daniel, ele é empreendedor, empresário, investidor, na verdade, ele tem vários chapéus dentro do negócio. E ele tem que remunerar todos esses tempos dele, né? Quer dizer, né? Ele tem que remunerar a atuação diária dele dentro da empresa, ele tem que remunerar o capital que ele colocou originalmente, quer dizer, ele tem que remunerar o teu capital, e isso é difícil. E a gente vê que como não existe uma educação
educação financeira, né, uma educação empreendedora bem disseminada no país, a gente vê muito essa dificuldade nos pequenos negócios, né? Quer dizer, você não consegue fazer um valuation, porque os números são todos tortos, né? O número que vai para a contabilidade é diferente do mundo real, né? E aí você não consegue saber quanto é que aquele negócio vale. Se você pegar, acho que, sei lá, o comércio no Brasil inteiro é assim, provavelmente. Né? Só talvez o que está modelado como franquia, que tem ali todo um desenho, você consegue entender melhor a estrutura de custos e o payback, né? A remuneração do investidor. Mas os outros negócios, absolutamente não. É, verdade. Lembrei de um caso, Marcel, de um empreendedor tradicional, eu estava até comentando anteontem com os amigos. Tem um bar aqui em Barra Mansa que é famoso, e aí o que ele fazia para reajustar o preço dele? Ele aumentava R$1 em tudo. Era esse, sabe? A estratégia de preço dele era esse. Se o troço custava 25, ia custar 26, se custasse R$1, ia custar 2, sabe? Então, é muito esse caminho, né? De não saber quanto custa, né? Não, tem uma série de coisas. Eu tenho negócio na família, né? Meu pai tem negócio no Rio, comercial, né? De relógio, joia, bateria. E é isso, ele trabalha com umas margens, ele tem um cálculo lá, então ele fala, esse produto aqui dá 50%, dá 100%, etc. Mas ele tem umas épocas, assim, tipo Natal, aí ele tem um produto, aí ele dá, olha, se comprar tanto, tem não sei quanto de desconto e não sei o quê. Eu falo, tá, mas você calculou a margem, você pegou a margem de contribuição disso aí e comparou com o teu custo operacional para ver se cobre? Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe. Né? Literalmente, ele não tem ideia do que eu estou falando. Né? Aí eu tenho que mostrar para a Marisa, não, peraí. Receita menos despesa variável daquele produto, a margem do produto e a tua despesa fixa. Né? Porque você está botando mais gente para trabalhar no fim do ano, você está aumentando teus custos, está ficando mais tempo aberto, né? Tem mais luz, tem mais tudo. Né? Tem hora extra, não sei o quê. Essa diminuição de margem é compensada por aumento de quantidade para você cobrir o aumento dos teus custos? Né? Essa é uma discussão. E que as pessoas não têm, sai fazendo promoção ou sai aumentando o preço assim aleatoriamente. Né? É engraçado, né? As pessoas não têm nem com quem conversar essas coisas, Marcelo. Não tem. No caso, você, né? O teu pai tem o acesso a um cara que é professor, que estudou, que dá aula disso e pode conversar, mas a grande maioria das pessoas não tem. Né? Faz conta de padaria e conversa com um colega que faz conta de padaria também. Então, você vê no comércio, é muito, muito comum o cara fazer, você marca quanto? Né? O marcar quanto é o cara compra por 10 e ele marca 7. Então, ele vende por 70. E é meio... É isso aí. Sim, a parada. Ele está olhando a concorrência, como é que ele está posicionado, né? E coisa desse tipo. E muitas vezes dá certo, tá? Não dá certo, porque às vezes as margens às vezes do comércio, da maior parte de produtos, são margens boas. Eu já vi vários negócios diferentes. Nesse nosso, tem produtos que dá 100%, que dá 200% de margem. É isso aí. O setor têxtil, né? Eu já fui sócio de loja de roupa, tem margem boas. Né? Mas às vezes é isso, você não explora adequadamente o mercado, aí você não sabe porque patina ou não cresce, porque você está precificado errado, porque a tua estrutura de custo está errada. Né? Num negócio, vamos dizer assim, high-tech, né, que tem mais tecnologia, esses custos eles batem mais, assim, as margens são mais difíceis, né, principalmente com clientes maiores, essa relação também entre empresa pequena e empresa grande, isso faz com que você tenha que ter essas coisas mais apuradas. Verdade. Legal. Eu vou trazer uma pergunta da Alexandra aqui. Ela comentou, Sérgio, quando você falou desse retorno para os fundos em relação à quantidade de startups que não dão êxito, né? Que a maioria acaba não dando êxito, né? E aí a pergunta dela, o que balizaria as decisões do fundo em continuar investindo e em quê? Então, queria que você falasse um pouquinho. Né? Como assim continuar investindo? Em projetos, se a Alexandra quiser complementar, fique à vontade, Alexandra. Oi, boa noite. No sentido de que, o que faz a decisão do fundo quando você disse que muitas vezes grande parte não vai dar certo? Então, quando o fundo ele tem
ele vai fazer uma precificação, ele tem toda uma estratégia de trabalho. O que faz com que ele continue nesse mercado, que ele continue trabalhando com isso, quando você tem, por exemplo, essa coisa que grande parte não dá certo? Como é que essa dinâmica se dá ao longo do tempo? Entendeu? Ex ante, eu acho que vai dar certo, né? Sim, a questão é que certeza. eu passo a ser isso ex post, então... Mas o problema é que chega um momento do ex post que a coisa vai ter que bater, né? Tipo assim, é uma vai aquela distribuição de coisa, probabilidades, né? tá? Você tem então, que... Vai ter a conversa com aquele que botou o dinheiro, entendeu? Você vai ter que falar assim, e aí? É isso aí. O que você tem para mim? Ocorre que eu tenho que fazer, né? Então, a gente diz que quem tem um não tem nenhum, isso vale para o anjo também, tá? Você tem que ter uma carteira, você tem que ter vários investimentos. Eu, por exemplo, no primeiro investimento anjo que eu fiz, deu certo. E eu fiz 14 múltiplos. Sabe o que eu tive a ver com isso? Nada, dei sorte. Bom, sorte minha, legal, né? Óbvio que eu ajudei, mas não deu certo porque eu ajudei. Teve eu não sei nem dizer qual é a parcela que foi sorte, que não foi, mas, enfim, teve uma conjunção de coisas, mas é importante que você reconheça que você foi agraciado pela sorte, sabe? Então esse é um ponto. E, obviamente, é bom quando você dá sorte de acertar no primeiro, porque se você começa errando, né, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas de lá para cá, eu fui fazendo vários, e hoje eu tenho vários, o que distribui meu risco num conjunto e aumenta a probabilidade de eu ter um que vai dar certo nesse conjunto. Num fundo é a mesma coisa, né? Só que se num anjo eu invisto milhares de reais, num fundo eu invisto milhões de reais, né? Então, eu faço investimentos de 2, 3, 4, 5, 10 milhões em cada empresa, né? Eu tenho que ter um número, né? Tem lá todo um estudo que a gente faz do número de empresas que vão ser investidas, aí você tem que guardar um pouco de dinheiro para... Né? Você bota mais dinheiro naquelas que vão dando certo. Então tem uma ciência aí, que é meio arte, meio ciência, não sei bem qual é a distribuição dessa componente, mas o certo é que você tem que fazer vários, né? E essa questão do número de investimentos importa, né? Então, por exemplo, fundos muito pequenos, em geral, eles são muito ineficientes. Você torna as suas chances de sucesso da carteira muito complicadas, né? Então, imagina você ter um fundo de 10 milhões, né? Você vai fazer 5 investimentos de 2 milhões, talvez fosse melhor você fazer 10 investimentos de 1 milhão e melhorar a distribuição, né, da sua carteira. Então, tem lá uns estudos que a gente faz nesse sentido para tentar achar um ponto ótimo, né? Mas tudo começa lá naquilo que eu falei, Alessandra, em encontrar boas pessoas, né, com um time, né? Não é um cara sozinho, é um time com habilidades complementares, atacando um bom problema, estando, né, o cara embicado na direção de ter uma boa solução. Então, tem ali um conjunto de coisas que você vai aprendendo, que você vai, né, reunindo, que aumentam as suas chances de sucesso. Apenas aumentam, não garantem nada. O Sérgio, eu acho que também tem um aspecto, né? Quer dizer, os fundos eles acabam se especializando, né, em alguns setores, num tipo de investimento, né? Você vê, por exemplo, a Bossa Nova, né? Que tem uma capacidade enorme, é um fundo grande que tem uma capacidade enorme de espalhar dinheiro, né? Quer dizer, é uma estratégia que, para quem olha de fora, que não conhece o mercado e essa coisa da gestão de risco, acha que é absolutamente maluca, né? Porque os caras têm, sei lá, 400 investimentos de pouco dinheiro.
Na verdade, ele está olhando Pois é, isso. esse é um ótimo ponto, Marcelo. Então, olha só, e aí volto à Alessandra. Você tem ali um trade-off, né? Ao mesmo tempo que aumentar o número de investimentos é bom, porque você distribui o risco da carteira, você tem um limite, porque como é que você acompanha os investimentos que você fez? Bom, um cara que fez 400 investimentos, certamente ele não acompanha os 400. Né? Então, é o que é chamado aí spray and pray. Né? O cara está lá com aerosol e, pô, você... Então é isso, mas cada um tem tem cara que vai se especializar em estágio de investimento. Você pega o private equity, é o cara que investe em empresas mais já estruturadas, né? Você tem um cara que investe em venture capital. A gente, por exemplo, investe em ciência e tecnologia no início da curva. A gente não investe em pré-operacional. Então, e a gente não investe, né? A gente não faz investimentos de 500 mil, 1 milhão. A gente faz investimentos a partir de 2 milhões, 3 milhões. Então, tem você pode especializar por setor, tem fundo que faz só IoT, tem fundo que só faz B2C, tem fundo que só vai fazer, né, sei lá, inteligência artificial. Você tem várias maneiras de você recortar isso e... Tentar aumentar, diminuir o risco, né, e aumentar a eficiência do processo. Legal. Isso também é uma coisa que a gente acaba não vendo, né, apesar que hoje está bem mais organizado esse setor, né? Tem a BVCap, tem uma série de estudos que vão sendo publicados, mas é difícil, às vezes, a gente perceber ou explicar, né, para os alunos essas possibilidades, vamos dizer assim, esses recortes, né, essas segmentações de mercado. Porque também, às vezes, o investimento ele é muito diferente, né? Você está de uma empresa de tecnologia mais hard, né? Que tem hardware, de uma empresa de aplicativo, né? A estrutura da empresa, o modelo de negócio, eles são muito diferentes. E, às vezes, também o fundo não tem a competência para acompanhar ou para entender aqueles mercados que são muito diferentes, né? E aí, olha que coisa interessante. Uma das razões que eu fui trabalhar nesse fundo é que os caras me chamaram porque eu era investidor anjo. Né? Então, eu chego no fundo com uma carteira. Eu tenho uma carteira de investimento. E eu acho assim... eu converso com os caras e falo assim, mas vem cá, como assim vocês não investem o dinheiro de vocês? Né? Pô, você não faz... Ah, não, isso é muito arriscado. Eu falei, como é que é? Você é capitalista de risco e está achando muito arriscado? Sabe? É bem engraçado você ouvir isso. Né? Pô, você não está skin in the game, como é que pode essa história? Então, eu acho que essa história de fazer investimento anjo, para mim, foi muito bom, porque eu tomo risco, eu preciso entender bem a dinâmica, e a decisão é minha, cara. Para o bem e para o mal, eu não posso choramingar. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, cara, segue em frente. Né? Então, tem um sangue frio, né? É assim que funciona. Agora, então, em geral, vocês fazem em grupo, né? Em geral, o investimento. Olha só, curioso. Daniel, talvez o que você não soubesse é que esses 3 caras que são meus co-investidores aí nunca tinham feito investimento anjo. Né? Mas eu também não... eles me procuraram e falaram, pô, o que você está fazendo aí? Eles sabiam o que eu estava fazendo. Quando tiver alguma coisa, me chama. Eu falei, tá bom. Porque eu não convido ninguém. Né? Porque quando dá certo, todo mundo... Quando dá errado, porra, você perde o amigo e o dinheiro. Então, é problema. Legal, não sabia mesmo, é bom saber. Responsabilidade aumenta. É isso aí. É bom você dar retorno, senão os caras vão atrás de você. Não, isso é igual a aplicação em bolsa, né? Que é uma outra forma. Você está comprando parte de uma empresa também, né? Eu falo assim, eu mexo com o mercado de capitais, não dou dica para ninguém. Que ação que tá boa para comprar, amigo, vai lá e estuda. Cada um tem a sua estratégia, tem gente que trabalha com small cap, tem gente que trabalha com dividendos. Não é? Né? Exatamente. Tem gente que trabalha com empresa exportadora, cada um tem uma estratégia. Você vê isso nos fundos também, refletido. Né? Quer dizer, você dá uma dica aí depois, você perde dinheiro e o amigo. O curioso é que a gente nunca teve tanta gente dando dica de investimento em bolsa como nos últimos 2 anos, né? Exatamente. Que apareceu de especialista por aí. O número de investidores, né, de CPF saiu de, acho que 400 mil para 3 milhões.
É isso aí. E aí é curioso, tem mais gente investida em criptomoeda do que na bolsa, que é muito mais, digamos assim, volátil. Não vou dizer arriscado, risco é um conceito que cada um sabe o seu, mas que é muito mais volátil do que o investimento em bolsa, onde você está comprando uma empresa que existe, né? De verdade, que você faz a conta, você faz o valuation dela, né? Na verdade... aquela velha história, né, Marcelo? Na corrida do ouro, quem mais ganha dinheiro é quem vende pá e picareta, né? Exatamente. Pá, picareta e capa de chuva. É isso aí. Nesses cenários aí. Beleza. Rodolfo, a gente já pode começar a caminhar para o final aí, se você tiver mais alguma pergunta. Posso puxar a gente está falando de investimento, tem uma coisa que ninguém perguntou e que, para mim, é o fato novo dos últimos, talvez, dois ou 3 anos. Crowdfunding, equity crowdfunding. Cara, isso está mudando o setor. Tá? Eu fiz um investimento ano passado, fui o líder investor numa rodada. A gente, na primeira rodada, captou R$700 mil em 3 dias. Tinha 70 investidores. Menos de um ano depois, a gente fez uma nova rodada e captou 5 milhões em 4 dias. Cara, isso não acontece em fundo. Tá? O que significa saindo da renda fixa para a renda variável e buscando um pouquinho, né, trazer risco para as suas carteiras. E olha, você podia pagar investimento mínimo de R$3 mil, você podia pagar com Pix, boleto, cartão de crédito. Né? Dorme com isso. E nessa segunda rodada vieram 700 novos investidores. A empresa teve que contratar uma pessoa de RI. E o cara botou R$3 mil, ele agora quer dar palpite na sua empresa porque ele é acionista. Então, cara, isso muda tudo. Né? Eu tenho visto, ou seja, só explicando aí para quem não conhece o que é, na verdade é a vaquinha, a forma, né, digital tecnológica da vaquinha, né? Todo mundo já viu aí os sites de crowdfunding, mas eles estão entrando pesadamente nessa área do equity capital, né? Tem a CapTable, né, lá de Porto Alegre. Né? Tem as 3 principais, a CapTable, SMU e Exceed. Né? São as 3 grandes. Tem um pessoal também mexendo com isso para a área imobiliária, porque também é aquela dificuldade. Você faz um empreendimento imobiliário e tem, sei lá, 30 apartamentos para vender e vendo um para cada pessoa, isso tem uma certa dificuldade. Você está falando, né, de um imóvel que tem um valor mais alto. Na verdade, tem grupos se reunindo para fazer fundos, né, para fazer a construção, principalmente para pegar o imóvel para alugar, para transformar em hotel. Interessante isso. É o mesmo modelo. E aí, obviamente, você dilui. Quando você está falando de uma taxa de juros a 2%, né, e as pessoas tirando aí 3%, 4% de rendimento, ou às vezes zero, né, rendimentos negativos, as pessoas estão correndo aí do título público, da renda fixa, né, para a renda variável. Esse movimento temos que entender agora como é que ele vai ficar, né? Porque o jogo já mudou, né? O plano de negócios de 15% ao ano de retorno, que há um ano e meio atrás era excelente, agora já virou mico, né? Se você está conseguindo isso na renda fixa, com a taxa que está, né? Agora, você sabe o que é mais interessante nisso, Marcelo? Tem uma lei tramitando onde você tem um limite de captação de 5 milhões do crowdfunding, né? Isso deve ser ampliado para 10 milhões. Cara, essa é outra coisa que vai mudar muito. Então, você captou, 3 dias depois o dinheiro está entrando na conta do empreendedor, né? O processo num fundo ele é muito mais trabalhoso, ele é mais lento. Pô, você tem muito mais... Os ritos, né, são muito mais complicados. Então, assim, eu acho que isso abre uma... Óbvio que tem risco envolvido, né? Vai ter picaretagem, vai ter aventureiro. Vai ter fazendas boi gordo. Tem de tudo. Mas, enfim... o que já tem da cripto, né? Na criptomoeda já está um festival de golpes e... Você teve os ICOs, né, nas criptos, o que teve de gente... Por cada dia surge uma moeda nova. Enfim, essa é a beleza dessa grande confusão aí que a gente está vivendo. Exato. Mas tem muito espaço aí para...
isso que você comentou é super importante, e o outro ponto que vocês tinham falado atrás também, do corporate venture, né? Ou seja, as empresas Verdade. botando dinheiro, né? Porque lá fora é comum, a Intel tem fundo próprio, né? O que Microsoft, Oracle, Cisco compraram de empresas é uma loucura, né? E esse é um movimento que a gente vai estar começando a ver aqui no Brasil, mais pesado. Tem aquela, não é bem uma incubadora, é tipo uma aceleradora Darwin lá em Florianópolis, né? Isso. Que ela aproxima, né, a startup da empresa de maior porte para gerar negócio, investimento, compra. Em algum aspecto, né, o próprio desenho do Cubo, pelo menos eu olhando de fora, entendo isso também, que é um pouco a forma do Itaú olhar o mercado, e se tiver coisas boas ali, ele vai, né, essa coisa da fintech contra o bancão, acho que não é tão real assim. Os bancões vão começar a incorporar essas fintechs, o que fizer sentido para eles também. Eu tive numa aceleradora da Microsoft em Israel, e aí conversei com um cara que era mentor nessa aceleradora. Ele era o cara de TI do Bradesco lá de Israel, né? Eu virei para o cara e falei, mas cara, qual é a vibe de você estar aqui? Ele falou, olha, o negócio a gente quer ficar vendo aí o que pode surgir aqui, que ameaça a gente, conforme for, a gente vai lá e compra, né? Então, é isso. By the way, o Waze nasceu dentro dessa aceleradora e não foi comprado pela Microsoft, foi comprado pelo Google. Curioso, né? Porque às vezes também não dá para pegar tudo, né? Vai passar coisas ali, vai ter coisas muito boas, vai ter coisas que às vezes não tem a ver com o timing de quem está investindo. Isso é o que a gente vai ver aqui no mercado também brasileiro. A questão, acho que o mais importante é como é que a gente traz essas coisas aqui para a região, né? Para elas começarem a acontecer aqui também, né? E aí eu acho que assim, vocês aí são todos desbravadores de uma área que ela economicamente é interessante, né? Que tem demandas aí, tem problemas não resolvidos, mas que a gente precisa, né? Todo mundo aqui apoiar esse avanço desse segmento. Rodolfo, isso aí, bola contigo aí. Você falou para a gente já começando a encerrar? Começando a encerrar. 7h30 já está bom, já cumprimos o nosso tempo. Também não quero prender mais o Sérgio e o Daniel. Se tiver mais algumas perguntas, ou então para a gente ir para a gente não tem nenhuma pergunta aqui no chat, então eu só vou fazer um comentário em cima do que vocês estavam falando de crowdfunding, né, de esses outros métodos aí, né, modos de investimento. Tem uma startup de BH chamada Alugator. Ela aluga principalmente eletrônicos da Apple, né? Principalmente iPhone, né? E aí, como é que ela consegue comprar os iPhones? Você entra e investe, né? Eles dão, acho que 15% de rentabilidade por ano. Então, você compra o iPhone que eles vão alugar. Você não usa esse iPhone, você compra para eles, né? Então, são essas formas um pouco diferentes, assim, né? Que a empresa consegue, de certa forma, se financiar, né? Testar o modelo de negócio, né? Porque tem gente que tem um iPhone que pode ter vários, né? E tem gente que não tem e quer ter, né? E aí E tem gente que não quer ter e quer investir para que alguém tenha e ganhar o dinheiro com isso e continuar com o Xiaomi, né? Exatamente. Então, é um formato que eu vi recentemente, achei interessante, assim, né? Eu acho que esses modelos todos eles frutificam, né, quando você tem uma economia minimamente saudável, né? E aí nós temos duas barreiras hoje. Uma é reforma tributária, né? A tributação é um problema. E aí isso, às vezes, o Sérgio comentou, às vezes você legaliza tudo na empresa, bota tudo bonitinho, a conta não fecha, né? Aí você quebra, né? Depois que acertou, tudo quebrou. Tudo você quebra, E o outro lado é essa questão. Se você tem uma taxa de juros, digamos assim, civilizada, né, você consegue negócios que têm uma rentabilidade ali, taxa de juros mais um determinado percentual, passam a ser viáveis. Né? Num horizonte hoje, que a gente está caminhando para a taxa de juros de 11% aí, né, aparece um plano de negócio de 15%, 20% ao ano de retorno, você torce o nariz, né? Você fala, não, peraí, esse retorno tinha que ser maior, né? Essa conta levou muita gente, por exemplo, para o Airbnb, né?
O cara, viu que, dependendo do perfil do imóvel dele, da região, ele ia ganhar muito mais botando mesmo dividindo a grana lá com o Airbnb, ele ia ter muito mais lucratividade do que o já histórico 0,4% de aluguel, né? Sim. Então, isso, inclusive, não aconteceu aqui no Brasil, mas aconteceu lá nos Estados Unidos, muita gente se financiando para comprar imóveis para colocar no Airbnb. Isso aí. E aí ficaram encalacrados ano passado com a pandemia, porque tem gente com 3, 4 hipotecas e os imóveis vazios, né? Então, se alavancou muito, né? E essas coisas, pelo menos, não acontecem aqui no Brasil, né? A gente ainda tem um setor financeiro que ele é muito amarrado do ponto de vista de crédito, né? Com certeza. Então, vamos encaminhar para os finalmente, então. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta também, que estava aqui. Câmera aberta, câmera fechada, então agradecer a todo mundo. Queria convidar o Daniel aí para dar uma palavrinha final e depois a gente passa para o Sérgio. O Daniel, avisa aí que você está recrutando. Tem um monte de gente aí de mestrado. É verdade. Agora chegou o ponto que a gente... Isso aí. E agora é o momento que... Elaine é de qual curso? A Elaine e a Alexandra são do mestrado, mas mestrado. Estão lá em Juiz de Fora. Se você quiser se elas quiserem abrir uma filial lá em Juiz de Fora... Vocês são mestrado de administração? Isso mesmo. Depois mandem o currículo para mim, que a gente está sempre recrutando para as empresas da carteira. Né? Você sabe que tem uns amigos meus, eles eram da Afero Lab, eles abriram uma unidade em Juiz de Fora, por exemplo, porque tinha uma formação de pessoal muito boa, e você encontrava gente bem formada e que queria ficar ali naquela região. Então, eles abriram uma filial lá só para explorar essa mão de obra local de Juiz de Fora. Uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia está em Teresópolis. Esqueci o nome Alterdata. Né? Porque o cara forma a mão de obra dentro da já vi esse empresa. Isso aí. Alexandre também está em Juiz de Fora, não? Ah, legal, pois é. Aí, Daniel, é contigo. Não, realmente, agora é o momento, né? Que a gente começou a trazer pessoas também de outras áreas, não só técnico, porque agora a empresa cresceu, né? O restante precisa andar também, então... Não, avisa aí que a gente espalha aqui, tem muita gente... Nós temos muito caso do pessoal que termina o mestrado, né? E está meio solto aí no mercado, né? Às vezes teve uma experiência, saiu, veio... O mestrado nosso é profissional, em geral está quase todo mundo que vem ou está com intenção de fazer carreira acadêmica ou está já empregado. Mas tem muita gente aberta, né, buscando novas coisas, aberta a mudar. Pois é, então vou dar outro bizu aqui. A gente está fazendo um movimento para tentar mudar tem um edital da FAPERJ, que é o Doutor Empreendedor, a gente está fazendo um movimento para transformar esse edital em mestres e doutores empreendedores. Isso é legal. Então, incluindo o pessoal de mercado de mestrado profissional, né? Isso seria fantástico. Vai dar uma alavancagem absurda na porque criação aí eu já falo, a hora que conseguir fazer isso, por exemplo, o Daniel e eu, a gente senta aqui, já faz a seleção da turma de mestrado, aqui, já olhando, né, para a empresa. Porque esse é um problema hoje, até, por exemplo, a gente é um mestrado profissional que está fora de um grande centro, né? Quando você está em Rio, São Paulo, você tem mais articulação naturalmente, né, de indicar um aluno para uma empresa, essas coisas elas fluem mais. Né? Aqui eu falo assim, a gente consegue abrir oportunidades no campo acadêmico, né, o aluno faz um mestrado, quer seguir no doutorado, a gente manda para a COP, manda para a USP, né, por conta das relações que a gente construiu. Né, mas é mais difícil fazer isso com as empresas. Né? Por exemplo, aqui na região... hoje, assim, as grandes empresas já procuram a UF naturalmente, mas o pessoal de graduação. E mesmo assim é muito limitado, setores, no nosso caso aqui RH, fica muito limitado a alguns setores. Então, obviamente, a gente conseguindo abrir novas oportunidades, interessa. É nosso papel enquanto universidade também, né? Legal. Vamos te manter informado. Beleza.
Acabou que falamos e não deixamos o Daniel falar. Daniel, conta aí o que você está precisando. Não, enquanto a discussão tá rendendo aí, é importante manter. Bom, Rodolfo, já fechando então, né? Queria agradecer de novo o Marcelo pela oportunidade. Sempre legal trocar ideia, conversar, né? Acho que hoje, Rodolfo, Sérgio, aí, prazer. Todo mundo que participou também, obrigado. Fica aí meu contato, né? Quem tiver interesse, quiser conversar, aberto. Seja, né, coisa relacionada a Embedo, seja também de tudo que a gente falou aqui. Então, meu contato fica à disposição, prazer. Como é que é o site Obrigado. lá da empresa? É Embedo, com Embedo.io. Ponto .io. I de io. Ponto .io. Legal. Tá aí, eu coloquei Valeu, no chat. Quando você estava falando, eu fui pesquisando. Então, Beleza. queria chamar o Sérgio aí para dar as palavras finais também. Não, já falei demais, é isso aí. Eu vou só botar, quem quiser, em especial aí, bom, tá aí meu como é que fala, meu e-mail. A gente está sempre recrutando para as empresas, quem quiser mandar. Opa, peraí. Sérgio, ainda está lá o Binder, o Zé Arnaldo, ainda estão lá na tela? Não, o Zé Arnaldo se aposentou, Binder está por lá, quem eu acho que você talvez conheça a Cláudia também, Pavani, está lá. Claro, conheço, claro. Paula Salomão. Eu fiz mestrado com eles, né? Com a Cláudia e com o Zé Arnaldo. Eles estavam lançando o primeiro livro de plano de negócio. Foram eles que praticamente trouxeram o plano de negócio para o Brasil. É, isso aí. Tá, essa turma lá tem uma turma bem experiente. Legal. Isso aí, Marcelo, super obrigado. Foi ótimo bater papo com vocês. Sempre bom contar um pouco do que está acontecendo. Isso ainda tem, eu acho que está mais democratizado a informação nessa área de investimento, venture capital e essa relação empreendedor-investidor, mas ainda tem muita mística em relação a isso. Né? Sim. Então, mas está ficando, o capital está muito mais acessível, isso é legal. Essa história de crowdfunding, para mim, é transformadora, ela está dando acesso a muita gente e tem surgido coisas muito legais, cara. É impressionante esse negócio que aconteceu com essa empresa, né? Inclusive, curiosamente, a empresa levanta o primeiro round de investimento em agosto do ano passado, mais ou menos. 2 meses atrás faz o segundo round e a gente está vendendo a empresa agora, cara, multiplicando o capital e mais uma que entra. É impressionante isso, realmente. Acho que o momento é incrível. Então, é bom para quem está investindo, é bom para quem está empreendendo. E tem muito... A história do Brasil é o seguinte, tão complicado, que é bom, porque tá tudo por fazer, né? É isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Super obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Marcelo, Rodolfo, Daniel, mantemos contato. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Beleza. Rodolfo, você fecha aí. Eu quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer a Daniel, tá na estrada, o Sérgio tá num ambiente mais tranquilo que o Daniel, então deu tudo certo. Agradecer também todo mundo que estava aqui à disposição, fez perguntas também, então é um caminho para a gente desmistificar alguns conteúdos, né? Então, que a gente sempre tenha conteúdos relacionados a esse tipo de tema aqui também, com pessoas que estão vivenciando isso, que eu vejo que é muito importante, né? Muito rico, quando as pessoas vivenciam isso também diariamente. Então, quero agradecer também ao Marcelo pelo convite. Tá bom, eu só quero agradecer a vocês aí pelo tempo, né, de vocês. A gente sabe que tempo é dinheiro, né, e fim da noite aí, é o momento que a gente também deveria estar com as nossas famílias, mas estamos fazendo aqui a nossa parte. Agradecer, então, de novo, aí, pontualmente, aí, o Rodolfo pela mediação, Sérgio e Daniel pela experiência, aí, pela abertura aí de corações, aí, de ideias, né, que é sempre importante para a gente. O pessoal que assistiu aí, que está com a gente, né, depois a gente deve editar esse material aí para ficar acessível, né. Eu espero, né, poder contar com vocês novamente, a gente fazer uma outra... Quem sabe ano que vem a gente conseguir fazer isso presencialmente, né, aqui
aqui em Volta Redonda, aqui na UF, continuar plantando essa sementinha aí para o desenvolvimento, né, da região, né, agora com outro enfoque, com uma outra abordagem, tá? E desejar, né, estamos aí no 21 de dezembro, desejar Feliz Natal para todos vocês, né? A gente aí da turma ainda tem um encontro amanhã, inclusive a aula é sobre pitch deck, né? Amanhã às 20 horas nós temos o nosso último encontro de 2021. A gente costumava desejar, a gente deseja como é que é? Feliz Natal e... Próspero. Próspero, pois não, a gente tem desejado outras coisas, mas antigamente a gente desejava próspero, e prosperidade é uma coisa importante. Quando a gente fala de desenvolvimento, na verdade a gente está falando de prosperidade, né? Que é dinheiro no bolso de todo mundo, é o Chester, né? Gordinho, né? Sexta e sábado. Então é isso, acho que eu vejo muito as pessoas esqueceram algumas palavras, falam assim, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? E não, próspero 2022 para todos nós, tá bom? Isso aí. Gente, estou parando a gravação. Obrigado aí a todo mundo que assistiu, obrigado pelas perguntas. E vamos